Perini responde número 5 e dessa vez falaremos sobre rentabilidade real, melhor momento para se comprar um imóvel, se o dólar pode chegar a R$ 4 até o final de 2023 e também sobre ETFs de criptomoedas, se vale a pena utilizar esses veículos apenas para ter exposição. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo respondendo essas perguntas, vamos lembrar que na segunda-feira, às 5 horas da manhã, nós abrimos pela primeira vez as inscrições para o Viver de Renda no Exterior, um curso focado em você brasileiro que não é mais residente fiscal aqui no país. Lá você vai aprender a montar uma carteira global, investindo no mundo inteiro e sabendo especificamente como funciona a parte de imposto para o seu caso. Você que é brasileiro e mora nos Estados Unidos, paga imposto lá ou em algum país europeu, está na Austrália, no Japão. Então, dê uma olhada no link que está na descrição, lembrando que na segunda-feira nós abrimos essa turma, há vantagens por ser a primeira turma e muito mais informações para você receber e entender se esse curso é para você ou não. Mas para esse público que ficava até então desamparado, acredito que vai ser um baita produto que vai tirar muita gente dessa inércia de, poxa, ter o dinheiro, não saber o que fazer e fica deixando numa savings account, sendo que poderia ganhar muito mais investindo no mercado. Agora entrando nas perguntas, eu vou pegar essa primeira, dessa vez não vou falar o nome da pessoa que me enviou, porque se fosse uma vitória, eu acho que eu divulgaria. Como é um negócio que tá meio ruim, eu não vou divulgar, né? Mas a pergunta está da seguinte maneira: carteira esse ano indo super bem, mas, entre aspas, rentabilidade real em 6 anos em menos 0,7. O que isso significa? Acredito que é menos 0,7%. Isso significa que nos últimos 6 anos a sua carteira ela praticamente acompanhou a inflação, ficando levemente abaixo. Provavelmente você investir em veículos muito ruins de investimento, talvez fundos de grandes bancos que só alocam em renda fixa, mas cobram taxas tão altas que vão sempre perder para o CDI e muitas vezes até para a inflação. Eu tenho uma estatística de cabeça aqui que nós usamos no lançamento da nossa previdência de renda fixa, em que em previdência no Brasil você tem 1,1 trilhão de reais investidos. Disso, um pouco mais de 850 bilhões estão em previdências de renda fixa. Desses 850 bilhões, quase 680 estão em previdências que não batem o CDI e muitas delas também não batem a inflação, porque foram feitas realmente para não bater. Não a inflação em si, isso acaba acontecendo porque você tem anos de inflação mais alta no Brasil, 2021, por exemplo, 2015, inflação acima de 10%. Mas o CDI, elas não vão bater porque só alocam em ativos que vão acompanhar o CDI, sendo que tem uma taxa para funcionar de 3%, 2,5%, então sempre ficarão abaixo. Esse ano, sua rentabilidade deve estar boa porque você mudou a maneira como você aloca, mas o passado ele está depondo contra você. E veja que melhorar essa rentabilidade não é tão difícil assim. Até de maneira conservadora, você consegue comprar um monte de títulos públicos que vão pagar IPCA, que é para aquilo que você está perdendo, porque é isso que te dá rentabilidade real, mais 5, 5,5%, chegou a ser 6%, teve período aqui no Brasil, logo depois da eleição, de IPCA mais 6,5% em título IPCA 2029, 2035, 2045. Se você não gosta muito da questão da marcação a mercado, então pegue a ponta mais curta da curva ou até algum ETF desse que vai te dar exposição a uma cesta de títulos públicos, como por exemplo o B5P211, que é um baita ETF. É muito difícil você encontrar alguma coisa que ganhe no longo prazo da rentabilidade de um índice chamado IMAB. E dentro do IMAB, eu acho que o filé mignon é o IMAB5, que pega títulos públicos indexados à inflação com prazo de até 5 anos. E como vocês podem ver na fotografia da tela, né, ganhar do CDI é difícil, mas ganhar do IMAB, eu até poderia chamar de IMAB 500, de tão complicado que é. Próxima pergunta do Gabriel. Ele indaga: existe um momento certo para comprar ou vender um imóvel? E logo depois ele coloca: creio que não, mas teria? Bom, acho que essa decisão, como o Gabriel mesmo adiantou, ela é muito mais pessoal do que de mercado, né? De condições de mercado. Agora, é interessante que a gente entenda o imóvel tendo duas dinâmicas diferentes dentro dele, uma de compra e outra de aluguel, que dependem de coisas diferentes. Então, por exemplo, quando que o preço dos imóveis costuma aumentar bastante? Quando as condições de financiamento estão facilitadas. O que inclusive pode vir a acontecer, né? Já que o Lula manifestou a vontade dele de estender o Minha Casa Minha Vida para o pessoal da classe média. Se nesse estender ele consegue diminuir taxas de juros, provavelmente com essas taxas subsidiadas pelo governo, ou seja, todo mundo paga imposto e o pessoal da classe média vai ter um juros mais baixo financiado por isso. Ou se ele estende o prazo de financiamento, e lá atrás o prazo era de 30 anos, depois mudaram para 35 anos. Então, quanto mais fácil a condição de financiamento, juros mais baixos ou prazos mais alongados, mais gente vai pegar um financiamento, mais gente vai atrás de imóvel,
imóvel, como você demora um tempo para construir os imóveis, o preço dos imóveis tende a subir nesse período. Foi o que aconteceu lá atrás, né, de 2010 até mais ou menos 2014. Agora, o preço do aluguel não necessariamente vai acompanhar essa evolução do preço dos imóveis, porque o preço de aluguel acompanha outra variável, tem a ver com a renda do brasileiro e não com a condição de financiamento. Então, o que você pode ver é o preço dos imóveis decolando, enquanto o preço dos aluguéis não consegue acompanhar. De modo que o imóvel se torna mais atraente para você comprar e vender depois do que para você comprar e alugar. Principalmente se você considera a rentabilidade líquida de um imóvel alugado. Eu consegui convencer minha avó a investir em fundos imobiliários, mostrando para ela simplesmente uma conta. No imóvel, você teria apenas um imóvel com um inquilino, correndo o risco desse camarada ficar inadimplente, sair do imóvel, quebrar o imóvel. Se ele sai, meses para você conseguir um outro inquilino. Para no final ter uma rentabilidade onde você teria incidência de 27,5% de imposto de renda no caso dela, que deve ser o caso de boa parte de vocês aí, tá? Até porque a renda que você tem do aluguel de um imóvel se soma à sua renda do trabalho e ambas juntas, muito provavelmente, vão bater aquele limite de 4.600 e alguma coisa, que é a faixa de entrada na tributação de 27,5% pela tabela progressiva de imposto de renda. Enquanto com o fundo imobiliário você poderia ter muito mais diversificação, não estaria dependente da figura de um único inquilino. Tá certo, você teria um pouco mais de volatilidade no mercado, mas muito menos do que em outras áreas da renda variável. Nesse momento entraria com FIIs em preços baixíssimos, vários negociando abaixo do seu valor patrimonial, e o recebimento seria de maneira mensal, que é como quase todo FII paga, exceto aqueles que estão passando por graves problemas, mas isso você tira numa análise básica da sua carteira, nem investe neles, e isento de imposto de renda. A única vantagem do imóvel seria o ganho de capital em 15% se você tiver que pagar, porque tem regra de isenção, né? Um único imóvel, até 440 mil, vai comprar outro. Os 15% também, eles têm um fator de tempo, quanto mais tempo você tem com o imóvel, ele vai tendo um reajuste, que não é em si por inflação, mas acaba que você paga em 15% não sobre o seu lucro real, é um lucro diminuído. Enquanto em fundo imobiliário você paga 20% de imposto. Mas, vamos lembrar que em fundo imobiliário tem compensação de prejuízo, então talvez você não pague imposto nenhum se você tiver como compensar o prejuízo com outro fundo imobiliário, que depois você pode até voltar a comprar, inclusive. Então, Gabriel, eu meio que concordo com você, né, de que não há um melhor momento assim para comprar imóvel, mas se nós vimos condições de financiamento facilitadas para a classe média, como o Lula disse que vai fazer, através de juros mais baixos e alongamentos dos prazos, você pode ter certeza que vai ter muito imóvel subindo de preço. O que é muito bom para quem já comprou o seu imóvel, né? Para quem vai comprar, pode ter certeza que essa subida de preço ela vai se dar de maneira mais rápida, inclusive com vários imóveis em lançamento já colocando o preço do metro quadrado mais caro do que o preço do metro quadrado pronto. Eu vejo muito isso aqui em São Paulo. Terceira pergunta da Thaís Patos, ela indaga: somente para ganhar com a valorização do Bitcoin, vale a pena ETF como QBTC? Bom, o QBTC, para quem não conhece, é um ETF da gestora QR Capital. Eles têm vários ETFs. Esse QBTC ele vai dar exposição ao Bitcoin, ele vai acompanhar o preço do Bitcoin no mercado, essa é a missão desse ETF. Você tem outros ETFs também, a Hashdex, por exemplo, tem o BIT11. Eles são basicamente a mesma coisa, inclusive cobra a mesma taxa de administração, se eu não me engano é 0,7%. E tem gente que gosta, porque, por exemplo, você tem um acesso facilitado a isso, você consegue usar o home broker da sua corretora que você já usa para comprar ação, fundo imobiliário, para comprar o ETF. E se especificamente o que você quer é apenas exposição para ganhar, e vamos lembrar também, para perder com o preço do Bitcoin, ele atende de fato a finalidade, né? Bruno, você usa isso particularmente? Eu prefiro ter eu mesmo as minhas moedas e realizar a autocustódia. Ou seja, eu compro Bitcoin, já fiz vários vídeos aqui, uso a plataforma do Bitbank, pego esses bitcoins, transfiro para uma wallet e faço a minha custódia. E você tem o ônus e o bônus disso, né? O bônus é que, se corretamente armazenado, aquilo é de fato inconfiscável, ninguém consegue tirar de você. O ônus é que a custódia depende de você. Então essa história de seja o seu próprio banco é legal, mas nem todo mundo está pronto para ser o seu próprio banco. Eu, inclusive, já passei um sufoco uma vez que eu fui acessar a minha wallet e ela atualizou, e sempre antes de atualizar, aparece um aviso, né, de que você tem que ter suas 12 palavras salvas, porque pode dar um problema, vai ter que usar para recuperar a carteira. Deu, beleza, tá salvo lá. Atualizei e deu um problema. E aí a sua carteira é apagada e você tem que usar as palavras para recuperar. E eu nunca tinha feito esse processo naquela wallet específica. Mas pensei, poxa, não tem erro, fui fazer o processo, não deu certo uma vez, tranquilo, devo ter digitado alguma coisa errada. Não deu certo duas, não deu certo 3, 4.
Já comecei a ficar nervoso, sabe? Sobrancelha tremendo aqui. É minha esposa falando, a gente não ia ver um filme, né? Deu calma, amor, né? Aí fica umas 4 horas envolvido naquele processo, pesquisei, mandei mensagem pro Felipe da Paradigma, aí ele não me respondeu na hora, mandei pro Jonatas, né, da Bitbank, e ele falou, cara, dá uma olhada nisso, me mandou alguns artigos, tudo, e no final eu vi que o problema não era da carteira, o problema era do burro que estava por trás da tela, porque na hora de recuperar, você tem que digitar as palavras-chave, e nisso você tem que usar um teclado como se fosse celular antigo. Então vamos supor que uma palavra fosse casa, ou seja, a primeira letra é C, e lá você tinha a primeira tecla com ABC. Então você tinha que clicar 3 vezes na primeira tecla. Clicou uma vez é A, 2 é B, 3 é C. E eu achava que não, que era só colocar e ele ia fazer uma análise combinatória para ver a palavra. Então por isso que eu errei tantas vezes. Depois que eu descobri isso, aí foi fácil, eu vi que eu tava perdendo cabelo e ganhando rugas, né? E ficando nervoso à toa, momentos tensos. No final deu tudo certo, mas é aquilo, né? Ônus e bônus. Tem gente que vem falar comigo que quer fazer a própria custódia, eu falo, cara, pessoas que eu conheço, né? Para você não é a própria custódia não, compra um ETF. Para outros, a própria custódia é mais interessante, né? Eu acho que é a melhor maneira de se expor a criptomoedas, mas você também tem que ter uma certa responsabilidade. E a última pergunta do Sérgio Luiz, ele quer saber se eu acredito em dólar perto de R$4 ainda para 2023. E pensando nesse ano, eu acho improvável. Não posso falar que é impossível porque as moedas existem como meio de troca, unidade de conta, reservas de valor com várias aspas quando falamos de moedas fiduciárias, e tem a quarta função, né, que é arruinar a reputação de quem tenta fazer algum tipo de previsão para o seu valor. Mas por que eu acho improvável? Lógico que você tem muita coisa que está envolvida na relação entre duas moedas. Então nunca dá para olhar só o Brasil, só os Estados Unidos. O mundo também ele vai afetar essa relação, mas algo que é muito mandatório é a questão de taxas de juros. Então aqui no Brasil nós temos hoje uma taxa Selic em 13,75, inalterada desde praticamente agosto do ano passado, e quando nós temos esses juros nominais inalterados, mas uma inflação em queda, isso significa que nós temos juros reais aumentando, de modo que toda vez que o Roberto Campos Neto vai na reunião do Copom e fala, nós mantivemos a taxa Selic em 13,75, ele poderia falar que nós aumentamos os juros reais no Brasil, porque nós temos juros altos e uma inflação, felizmente, e graças ao trabalho do BC, em queda. Inclusive, isso não é uma opinião só minha, né? A Moody's acabou de falar a mesma coisa, que a mão firme do BC foi responsável pela desinflação aqui no Brasil. Então nós temos essa taxa muito alta e juros reais que estão entre os maiores do mundo, para o bem e para o mal, porque isso tem consequências ruins na economia, logicamente. E se você olha os Estados Unidos, eles estão com a Fed Funds Rate na casa de 5%. Ela não tem um comportamento exatamente igual ao da Selic, ela não fica simplesmente em 5%, é uma banda oscilatória, mas está nesse patamar com uma inflação, seu CPI, na casa de 4%. Então, juros reais muito menores do que os nossos. E aí você pensa na cabeça de um americano que olha essa relação e pensa, eu posso trocar o meu dólar por, vou arredondar aqui, R$5, investir no Brasil, ganhar muito mais juros reais, trocar de volta esses reais agora por dólar e embolsar essa quantia desde que essa relação se mantenha a mesma. Só que se muito americano começa a fazer isso, então o preço do dólar ele vai cair em relação ao real. Ou seja, o real vai se apreciar, porque muita gente quer trocar dólar por real, então você tem muita demanda por reais nesse período. Isso foi responsável por essa queda do dólar que nós temos agora. Mas por que talvez a gente esteja no final dessa queda? E eu digo um talvez porque de fato eu não sei, tá, gente? Porque isso depende também do que vai acontecer com os juros americanos. Porque lá nos Estados Unidos eles anunciaram uma pausa, que foi meio que uma pausa temporária, não garantiram que eles subiram os juros até 5, pausaram para depois começar a cair, ficou realmente bem aberto, que eles podem continuar o ciclo de aperto monetário caso a inflação continue surpreendendo para cima. E aqui no Brasil já tem muita pressão para o Roberto Campos Neto começar a diminuir essa taxa de juros. Só que a gente também tem que entrar na pele dele, né? Imagina ele começar a cortar os juros aqui, enquanto lá fora os juros ainda estavam aumentando. Então essa pausa temporária talvez seja o necessário para que ele veja, parou lá, vou começar a cortar aqui. E à medida que ele corta os juros aqui, enquanto lá os juros se mantêm os mesmos, ou até venham a subir, esse diferencial de juros vai ficando menor. Então aquele americano que pensava, bom, tenho muito juro no Brasil para ganhar em comparação ao juro americano, ele vai ver que esse diferencial fica menor. Ele pode querer tirar o dinheiro daqui, até imaginando que outros vão querer a mesma coisa. E aí o que nós veremos é, se todo mundo quer trocar reais por dólares, muita demanda por dólar, o preço do dólar tende a subir em relação ao preço do real.
De modo que esse início de queda dos juros pode marcar o final desse período de apreciação do real contra o dólar. Vai marcar de fato? Não sei, só o tempo irá dizer, tá, gente? Porque aqui eu tô dando um dos fatores que mexem com essa relação entre moedas e, como eu disse, existem inúmeros. Se os Estados Unidos começarem a gastar muito mais do que arrecadam, que eles já fazem, mas ainda mais, isso desvaloriza o dólar. Se aqui no Brasil nós fizermos a mesma coisa, isso tende a desvalorizar o real. No ano que vem, apesar de só no final do ano o Roberto Campos Neto ser substituído, já começa a discussão de quem vai tocar o Banco Central. Se um nome com uma cabeça muito heterodoxa, né? Alguém que gosta, por exemplo, da teoria monetária moderna, que acha que os juros não têm que estar altos para controlar uma inflação, que você pode fazer isso via imposto sobre os outros, para retirar dinheiro do mercado. Se uma pessoa assim for nomeada, muita gente vai começar a ficar com medo, a gente vai ter desancoragem de expectativa de inflação, pessoal procurando um porto seguro e você pode ver uma mudança nessa relação. Então, de fato, não dá para cravar nenhum tipo de previsão. Agora, eu acho improvável. Se acontecer, melhor, tá? Porque o tempo todo eu tô mandando dinheiro lá para fora e eu prefiro muito mais mandar dinheiro lá para fora para comprar os ativos americanos com dólar a R$4, a 4,50, do que com dólar a 4,70, 5, 5,10 ou 5,80, como nós já tivemos aqui no Brasil durante o auge daquela época de medo da pandemia. E é isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.